Oi, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo e hoje teremos mais uma aula de matemática, onde vamos aprender conjuntos numéricos, aula 1. Isso significa que teremos outras aulas com conteúdos mais específicos. Hoje eu vou falar um pouquinho dos conjuntos de uma forma bem ampla, beleza? Mas na próxima aula vamos falar de conjuntos numéricos específicos, tudo bem? Por isso, eu peço que faça as anotações, pois elas serão muito importantes aí para os seus estudos, tá bom? Na hora de realizar os exercícios, as atividades, você terá esse material para consulta, beleza? Então vamos lá. O que são conjuntos na matemática? Conjuntos são coleções ou grupos que possuem características semelhantes. Então, vamos ver aqui um exemplo. Tá? Conjunto dos estados da região norte. Então, eu falo que o conjunto N da região norte é X, tal que X é da região norte. Esse X é um elemento. E esse elemento é igual a um estado, certo? Então, X é um estado, tal que esse estado é da região norte. Então, quais são os estados da região norte? Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Tocantins e Amapá. Eu inverti ali, né? Falei primeiro aqui no slide, tá primeiro Rondônia e depois Roraima, beleza? Então, se eu chegar aqui e falar para vocês o seguinte, ó, São Paulo faz parte do conjunto N? Você vai falar para mim assim, ó, professor, não. Por quê? São Paulo é um estado da região sudeste. E aqui no conjunto N, que está sendo referenciado, só pode ter estados da região norte. E São Paulo não faz parte da região norte. Beleza? Vamos ver aqui outros exemplos aí bem legais. Conjunto dos números quadrados perfeitos menores do que 100. Quais são esses números quadrados perfeitos menores que 100? Então, eu tenho o conjunto A, tá? Representa que X, tal que X é um quadrado perfeito menor que 100. Quais são os quadrados perfeitos menores que 100? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Beleza? Aí você pode se perguntar assim para mim, mas professor, eu não lembro o que é um quadrado perfeito, ou eu não sei o que é um quadrado perfeito. Vamos lá, vou explicar para vocês. O que é um quadrado? Quadrado é uma figura plana, tá? Que tem todos os lados iguais. Então, todos os lados são iguais. Beleza? Para que eu possa achar a área, o que é a área? Essa superfície aqui, ó, toda a parte de dentro aqui, ó, que eu estou referenciando com o mouse aqui, ó. Então, nesse caso, eu vou fazer lado vezes lado. Então, L vezes L é igual a L ao quadrado. Ou seja, todo quadrado perfeito é um número elevado a 2, elevado ao quadrado. Então, nesse caso, o que eu tenho? 1 elevado ao quadrado é 1, 2 elevado ao quadrado é 4, 3 elevado ao quadrado é 9, 3 elevado ao quadrado é 9, 4 elevado ao quadrado é 16, 5 elevado ao quadrado é 25, 6 elevado ao quadrado é 36, 7 elevado ao quadrado é 49, 8 elevado ao quadrado é 64, 9 elevado ao quadrado é 81. Mas daí você pode falar assim, mas professor, e 100? 100 é um quadrado perfeito? É, porque 10 elevado ao quadrado é 100. Mas eu teria que colocar ele ali? Não, porque ele fala, ó, é um quadrado perfeito menor que 100. Se ele tivesse colocado aí um quadrado menor ou igual a 100, eu colocaria o 10 ali. Então,
tá bom? 10 elevado ao quadrado, colocaria o 100, beleza? Muita atenção, porque é muito importante a sua leitura e a interpretação, tá? Do enunciado aí da atividade, do exercício, porque ele vai definir muita coisa para você, beleza? Vamos ver outros exemplos aqui, ó. Mais um exemplo. Conjunto dos números primos pares. Então, eu vou falar aqui o conjunto B, que é o conjunto dos números primos pares, tá? Essa letra que eu falo no início pode ser qualquer letra, tá bom? Então, é x, tal que x é o número primo par. Pergunta agora, eu quero que você pare esse vídeo, pergunta para alguém, pesquisa, faça alguma coisa aí, tá? Quais são os números primos pares? Beleza, tenho certeza que você parou o vídeo, tentou responder, né? Então, resposta agora. O único número primo par é o 2. O que é o número primo mesmo? São números que só podem ser divididos por 1 ou por ele mesmo. E o único número primo par é o 2. Então, nesse caso, B é igual a 2. Eu tenho um conjunto unitário. Conjunto de um elemento só, beleza? Representações de conjunto. Existem várias formas de representar um conjunto. Os mais usados são diagramas, que nesse caso estão ali os conjuntos numéricos. Esse diagrama é muito conhecido, é só um exemplo para você. Ou, tá, eu posso ter a representação utilizando chaves, tá? Então, é a mesma coisa que eu chegar aqui e falar assim, ó. A igual a N, M, O, P, Q, E. Sempre que tiver esses pontinhos aí, ó, significa que ele continua infinitamente, podendo ser tanto para a direita quanto para a esquerda. Nota que eu inverti ali, ó, o N e o M, tá bom? Pode acontecer isso? Pode, tá? Não é comum, mas pode acontecer, beleza? Aí foi uma falha minha mesmo, tá? Então, vamos continuar, que a aula tá muito boa, tá muito legal sobre esse assunto de conjuntos aí, beleza? Simbologia. Muita atenção agora com a simbologia. Para indicarmos que um elemento pertence a um conjunto, usamos a simbologia ali do E, dessa forma aí, ó, bem arredondado, que significa justamente pertence. Então, imagine que eu tenho o conjunto A, e dentro desse conjunto A eu tenho os elementos, os números 5, 9, 13, 17 e 21. Então, nesse caso, eu posso falar que 5 pertence ao conjunto A, 9 pertence ao conjunto A, 13 pertence ao conjunto A, 17 pertence ao conjunto A e 21 pertence ao conjunto A. Tá certo? Então, sempre que eu vou falar que um elemento pertence a um conjunto, eu uso esse E de forma arredondada, beleza? E para indicar que não pertence, usamos esse E meio arredondado aí com traço. Nesse caso, eu vou pegar o exemplo do número 10. Número 10 pertence ao conjunto A? Não. Número 10 não pertence ao conjunto A. Então, esse E ao contrário fala que ele não pertence. Beleza? Outra simbologia, tá? É a simbologia de subconjuntos. Então, eu tenho um conjunto ali, o conjunto E. Nesse conjunto, eu tenho o número 1, 2 e 3. E dentro desse subconjunto, eu tenho o conjunto F, tá? O subconjunto F, que é composto pelos números 4 e 5. Neste caso, falamos que F é um subconjunto de E. E para simbolizar isso, eu simbolizo com esse C um pouco mais alongado aí, ó. Então, F está contido em E. Beleza? E para falar que algo não está contido, então veja esse caso aqui, ó. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Eles estão se cruzando, certo? Mas nesse caso, ele não é um subconjunto, porque ele não está dentro do outro, eles estão se cruzando, mas eles não estão dentro.
Então A não é um conjunto de B, nem B é um conjunto de A, certo? Nesse caso, falamos que A não é um subconjunto de B, ou o inverso, B não é um subconjunto de A. Então, como que eu vou estar falando isso? Eu vou passar o Czinho alongado ali, um traço. A não pertence a B, aliás, A não está contido em B, tá bom? Está contido, é o F aqui, ó, o Czinho aqui, ó, alongado, F está contido em E, e nesse caso, que fala que não está contido, A não está contido em B, tá bom? Vamos aqui, ó, muita atenção agora, ó. Eu tenho o conjunto A, que tem tem os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu tenho o conjunto B, que tem o número 1, 2, 3 e 4. E eu tenho o conjunto C, que tem os números 8, 9 e 10. Vamos ver algumas características desses conjuntos aqui, ó. A é maior que B. B é menor que A. E C é diferente que A e B. Então, nesse caso, tá, eu tenho elementos que se repetem, tanto no conjunto A quanto no conjunto B. O 1, 2, o 3 e o 4. Está repetindo. Então, o que eu vou falar aqui, ó? A contém B, tá? Então, A contém B. Então, sempre que eu vou falar isso, eu vou referenciar primeiro o conjunto maior. Tá vendo? A não é maior? Então, esse C, ao contrário, significa que contém B. E A não contém C. Então, se A não contém C, eu vou usar aí o C ao contrário com o traço. A não contém C. Beleza? Qual que é a diferença de contém e contido, professor? Então, contido, ali com Czinho alongado, a referência é o conjunto menor. Ele está contido, então ele está dentro. E contém, o Czinho ao contrário, a referência é o conjunto maior, ou seja, ele tem, tá, esse conjunto menor dentro dele, beleza? Então, é só a forma de referência e a forma de leitura e interpretação que é muito importante, como eu disse anteriormente, tá bom? Vamos dar continuidade. União de conjuntos, tá? Então, união de conjuntos, eu simbolizo por aquela letra U que tá ali, ó, aquele como se fosse um símbolo do U. Então, nesse caso, eu tenho 1, 2 e 3 como elementos do conjunto A. Eu tenho o conjunto B com os elementos 4, 5, 6 e 7. Eu quero unir, ó, eu vou unir A e B. Então, se eu unir A e B, eu vou ter todos os elementos, tá, num conjunto união, tá? Então, como que eu simbolizo esse conjunto, essa união de conjuntos? A união com B, tá? Conjunto A, união com o conjunto B. A união com B, tá bom? A união com B. Como eu acabei de falar aí, para você anotar. E intersecção de conjuntos, eu vou usar o U ao contrário, o U de ponta cabeça, tá? Então, o que é intersecção de conjuntos? Eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Então, eu tenho ali, ó, 1, 2, 3, 4, e no conjunto B, 3, 4, 5 e 6. Eu vou intersectar ele, ó. Vai ter uma intersecção ali. Então, quais são os elementos ali que vão intersectar? Tudo que está ali no meio, ó. Tudo que está ali vai ser uma intersecção, tá? Vai estar composto nos dois conjuntos, tá bom? Então, nesse caso, eu vou ter 1 e 2. A intersecção dos números que aparecem nos dois conjuntos, que é o 3 e o 4, e o 5 e 6. Tá bom? Então, a intersecção de conjuntos é o U de ponta cabeça. Só acontece, ó, quando há um elemento que aparece tanto no B quanto no A, ou quanto no A quanto no B, e eles são juntados aqui nessa intersecção, beleza? E eu simbolizo com o para baixo, o para cima união, tá? O para baixo intersecção, beleza?
A união com B. É a forma, aliás, A intersecção com B, melhor dizendo ali, que eu acabei de passar aí no slide para vocês, tá? A intersecção com B, ou a intersecção de A com B, tá? Então é a forma que eu consigo falar essa simbologia, tudo bem? E conjunto vazio? O que é um conjunto vazio? É um conjunto que não tem nenhum elemento, tá? E como que eu simbolizo isso? Com esse zero aí com um traço, ou com um O, depende do jeito que você olha, com um traço no meio, tá bom? Ele tá falando que é um conjunto vazio, tudo bem? Beleza? Leitura de conjuntos. Vamos ver um exemplo de leitura de conjuntos? Ó, exemplo 1. Condição: o conjunto dos números pares maiores que 0 e menores que 15. Representação através de seus elementos: 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Então ele é maior que 0 e menor que 15. Tá? Representação pela propriedade de seus elementos: x, tal que x é par maior que 0, certo? E x menor que 15, tá bom? O símbolo de barra significa tal que, tá? Então x, tal que x é par, e x maior que 0 e x menor que 14. É uma das condições: números pares maiores que 0 e menores que 15. Então é assim que a forma que eu faço essa leitura. Vamos ver mais um exemplo. Condição 2, tá? Conjunto dos números naturais ímpares menores que 20. Elementos: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Propriedade dos elementos: A, tal que x pertence aos naturais, tal que x é ímpar menor que 20. Então, x pertence aos naturais, tal que x é ímpar menor que 20. É assim que eu faço a leitura de um conjunto, tá bom? É treino, e a gente vai treinar bastante isso aí para que você nunca se confunda aí ou tenha menos dificuldade aí nessas leituras. Aí, vamos para considerações finais. Não fique com dúvidas, tá bom? Entre em contato comigo através aí dos canais de comunicação. Realize os exercícios de fixação. Não desista se estiver com dificuldade, eu estou pronto para auxiliar você. E este professor tem alunos incríveis. Você é incrível, por isso eu tenho uma honra de ser o seu professor, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula, tá? E até a próxima aula, beleza? Tchau, tchau.